tem que pensar quando a gente começa um estudo bíblico. Tira um versículo. A gente tem que olhar para o texto, precisa olhar para as palavras, os verbos, o que está sendo dito, né? A gente vai ter que trabalhar com o contexto histórico, dependendo do versículo. A gente vai lá no tempo de Jesus, ver alguma coisa que era relacionada. Aqui a gente poderia pensar, não, será que o povo usava espada no tempo de Jesus? Jesus usou a simbologia da espada. Como será que era uma espada no tempo de Jesus? As pessoas andavam nas ruas com uma espada, será? Né? A gente poderia perguntar, o que é paz? No contexto histórico, a gente poderia perguntar, será que as pessoas achavam que quando o Messias chegasse, ele ia chegar instituindo paz? Já? Por que Jesus precisou falar isso para as pessoas, né? Então a gente dá uma mergulhada no contexto histórico da época. Por exemplo, quando a gente vai estudar parábola do bom samaritano, aí fala assim, passou um levita, não ajudou o caído. Passou um sacerdote, não ajudou o caído. Aí de repente veio o samaritano e ajudou. Vocês percebem, quem já estudou aprofundado, como é importante para a nossa compreensão da passagem, da parábola, entender o que é um levita, o que é um sacerdote, por que eles não teriam ajudado, por que Jesus colocou um samaritano e não outro pessoal ali atendendo, não um galileu, por exemplo, por quê? Quando a gente vai para o contexto histórico da época, esse contexto também auxilia na nossa compreensão. Então, uma coisa é a história, a gente dá uma passadinha pela história, depois a gente vai para o espiritual, que é o nosso grande a cereja do bolo. É o que a gente procura, é achar a interpretação espiritual. E, por fim, eu coloquei aqui a autoinquirição, por quê? Porque a gente, depois que a gente olha o texto, depois que a gente olha o contexto histórico, depois que a gente mergulha espiritualmente, nós precisamos fazer perguntas para a nossa consciência. Depois que a gente entendeu, a gente precisa perguntar, será que eu estou vivendo realmente isso que eu acabei de estudar? O que está faltando na minha vida para eu viver esse ensinamento de Jesus? Então a gente precisa se auto-perguntar, se auto-questionar, se auto-inquirir. Então veja, o versículo que a gente está propondo no estudo é o 34. Mas muitas vezes, na hora de fazer estudo de um versículo, é importante a gente dar uma olhadinha o que vem antes e o que vem depois, para a gente entender no contexto bíblico onde aquele versículo está inserido. Porque ele vai dar para nós várias compreensões. Aqui a gente vai entender que Jesus, quando a gente vai voltando, a gente vai entender que Jesus está conversando com quem? Com os apóstolos. Mas ele poderia ter dito esse versículo para uma multidão. Mas a gente vê que ele está falando com os apóstolos. Aqueles que estão se dispondo a segui-lo verdadeiramente, né? E o que ele diz depois? Então a gente percebe que esse versículo que nós vamos estudar, ele está inserido dentro de um versículo que o antes é assim, ó. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Aí logo em seguida ele vem com o nosso versículo que nós estamos estudando. Não penseis que vim trazer paz à terra, vim trazer a espada. Com efeito, vim contrapor o homem ao seu pai, a filha à sua mãe, a nora à sua sogra. Em suma, os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Parece difícil, né? Mas com a ajuda dos Espíritos, a gente consegue mergulhar e compreender a fundo cada um desses versículos. Só que hoje nós vamos nos limitar ao 34. O problema da paz e o problema da espada. E aí a gente poderia perguntar, qual é a ideia principal desse versículo, né? Eu vou adiantar um pouquinho, não vou deixar vir as respostas agora não, porque senão eu acho que nosso tempo pode não estar. Mas mais adiante a gente vai todo mundo comentar junto. A gente olha para o versículo e pensa, e aí? Qual que é a mensagem principal que esse versículo está dando para nós? Se a gente ouvir 10 pessoas, pode acontecer de sair 10 pontos de vista diferentes. Porque, estava falando na Torá, né? Existe a Torá, é a lei para os judeus, né? A lei antiga. Nós temos a Bíblia, tem a Bíblia, como nós entendemos, tem a Bíblia hebraica, faz parte da Bíblia. Da Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, porque eles não entendem o Novo Testamento como nós trazemos para nós cristãos, né? Não faz parte para eles, eles entendem que os ensinos de Jesus são um profeta, né? Então, quando a gente fala a Torá, nós estamos nos referindo a escrituras que são seguidas pelos judeus, que faz parte também ali do nosso Antigo Testamento, né?
Então a gente poderia perguntar, olhando para o versículo, qual é a ideia principal? Por que sai vários pontos de vista? Aí tem um ditado famoso, né, que se diz assim, as 70 faces da Torá. Que os judeus, é muito conhecido entre os judeus, e a gente também comenta entre nós para trazer a ideia seguinte. Eu pego um versículo, ele tem várias faces. O Emmanuel não pega um versículo, comenta 10 vezes, de 10 pontos de vista diferentes. É como se fossem 10 faces diferentes comentadas pelo Emmanuel. Então a gente usa muito essa expressão, as 70 faces da Torá, da lei ali para os judeus, para nós também, as 70 faces do versículo. Cada um vai olhar, vai enxergar do ponto de vista e vai ser certo, está todo mundo certo. Tem vários pontos de vista. Então a gente poderia resumir assim: uma luta inicia-se com a chegada da mensagem de Jesus. Que ele falou, olha, eu vim, mas não trouxe paz, mas eu trouxe espada. E espada requer uma luta. Então é como se a chegada de Jesus vai instaurar algum tipo de divergência, vai instaurar uma luta. E nós vimos isso ao longo dos séculos, né? E aí a gente pode falar também, a gente olha uma ideia principal que salta aos olhos do versículo, mas a gente pode falar também das ideias secundárias, porque o mesmo versículo tem uma ideia principal, mas ele tem várias outras pequenas ideias. Né? Então a gente poderia dizer aqui, todos vão ter que lutar, a paz é precedida de uma luta. Para ter paz, aquele famoso ditado, né? Queres a paz? Ditado romano, se não me engano. Queres a paz? Prepara-te para a guerra. Queres a paz? A gente tem que conquistar a paz. Jesus, em outras palavras, está dizendo isso. Tem uma luta para ser travada, até a gente conseguir a paz, né? Ele fala, eu não trouxe a paz pronta, dada. Eu trouxe a espada, todos vão lutar, e através dessa luta, a paz será conquistada. E aí ele fala, a arma, outra ideia que a gente pode tirar desse versículo, a arma para o combate a ser travada é dada por Jesus. Jesus trouxe uma arma. Que ele fala, eu trouxe a espada, o que é a espada? Não é uma arma? Não pode ser vista como uma arma? Então, ele está falando, eu trouxe a espada. Então a gente fala, Jesus, então o senhor quer que a gente lute? O senhor trouxe uma arma? É pra gente lutar. A arma quem trouxe foi Jesus, ele colocou nas nossas mãos. Que arma será essa? A pergunta é, que arma vai ser essa, né? Aí já começa a interpretação, porque a espada pressupõe uma luta, mas Jesus não trouxe uma espada e sai cortando as pessoas. Ele trouxe alguma outra coisa pra gente lutar. Tem uma arma aí. Mas que arma que é essa que Jesus realmente trouxe? Aí a gente começa a decodificar o símbolo por trás da espada, né? Com certeza não era a morte do irmão, porque ele manda a gente amar o irmão, né? Então começa as dicas. Vocês percebem que só de analisar o versículo e começar a questionar, o que será essa espada? Que paz será essa? Que luta é essa, mano? É o quê? Isso, a luta conosco mesmo, né? As pessoas olham, a gente vai ver isso no contexto histórico. Quantas pessoas saíram em luta, guerreando uns com os outros usando esse versículo, não entenderam nada que Jesus estava propondo, né? Até hoje. Então veja, outra coisa interessante, quando a gente olha para o versículo, eu adoro fazer isso. Você pega um versículo, você vai olhando para os verbos, vai olhando para as palavras, vai dando para começar a fazer perguntas. Quando a gente começa a fazer perguntas para o versículo, a gente já começa a ver o espírito da letra saindo. Igual quando a gente pergunta aí, vai ter uma luta? Que luta é essa? Nossa, uma espada? Que espada é essa? Que paz? Como é que é a paz para Jesus? Já começa, a gente já começa a extrair o espírito da letra. Então é uma pergunta que a gente pode fazer. A quem se dirigia a explicação dada por Jesus? Para os apóstolos? Mas nós também não somos discípulos de Cristo? Vai para nós também. Por que foi necessária essa explicação? Por que Jesus precisou falar isso para as pessoas? O que pensavam os apóstolos sobre a vinda de Jesus? O que Jesus trouxe? Eu sei que aparentemente a pergunta pode parecer muito óbvia. E o versículo está dizendo, eu trouxe a espada. Aí eu vou fazer uma pergunta para o grupo de estudo. O que Jesus trouxe? Aí alguém responderia, você não está vendo no versículo? Está escrito lá que é espada, né? Mas a pergunta não é com esse objetivo. A pergunta é para que a gente comece a refletir. Que espada é essa? Jesus trouxe amor, humildade, renúncia, sacrifício. Então talvez as lutas que a gente vai travar vai impedir de nós esse tipo de arma. A espada é um símbolo, né? Como é a paz de Jesus? Aqui a gente já começa a entender, né? As pessoas queriam que Jesus tivesse trazido uma paz. Mas será que a
paz que as pessoas queriam que Jesus tivesse estado esperando de Jesus era a mesma paz que eles pensavam? A paz de Jesus é a mesma que eles pensam? Às vezes paz para nós é uma coisa, paz para Jesus é outra coisa. Então a gente precisa fazer essas perguntas para o versículo. Paz? O que é paz para os homens? O que é paz para Jesus? Para a gente conseguir mergulhar. Só no contexto do nosso orgulho, né? Quando Jesus chegou, uma das primeiras falas dele foi que eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento. Se alguém te bater numa face, apresenta a luta. Imagina a luta que se tem de você ser humilde, né? A ponto de não usar a agressão física, que naquela interpretação ali, eu tenho tentado pegar a lei. Olha aí, o espírito da lei já está saindo. A gente vai conversando, estudo que o povo já está muito entrosado, quando faz uma pergunta, todo mundo levanta a mão. Parece a criança da evangelização, né? A visão que eu tenho dessa espada. Como o cristianismo foi se instalando mesmo na época de Jesus, depois da morte dele, e da seguida ele seguiu. Aí você vai encontrar o seguinte, vai ver as pessoas que vão mudar de religião e eles vão romper com as pessoas da família e as tradições daquele momento e daquele momento histórico. Então você vai ter que entender, essa espada, para mim, é a espada que você vai estar rompendo com a tradição que estava vindo até aquele momento. Ali, querida, você vai ver pessoas que foram expulsas da família porque mudaram para o cristianismo, e dali para frente você vai ver a Igreja Católica na Idade Média, as monstruosidades que ela fez. Veio Lutero, rompeu, mas ele errou também, matou muita gente. Então você vai ver que em nome de Jesus, essa paz que deveria ter vindo, não veio. Por quê? Porque cada um quis para si, na realidade, não só o poder religioso, quis o poder econômico, o poder de todas as formas. Então eles queriam agregar ali as pessoas em torno deles e ali fazer uma nova religião, diferente do que é apresentado, por exemplo, o Espiritismo, que não tem essa pegada. Você vê que, para mim, o Espiritismo foi até agora o único que foi, olha, nós não vamos nos instalar em guerra. Nós vamos nos instalar nessa paz. Aí onde você encontra a ideia do Consolador. Diferente de todas as outras religiões, o Espiritismo não seguiu isso. Então eu vejo essa espada, ela foi seguida 2000 anos. Cristo incomodava os poderosos da época. Então se instalou ali uma guerra. De um lado Jesus com amor, de outro lado as autoridades querendo ainda, sobrepor, porque o poder era a lei, mas Jesus trouxe o amor. Primeiro nós tivemos ali um espírito da letra que está começando o contexto histórico, já está trazendo o que realmente aconteceu na relação entre as pessoas. Aí você falou alguma coisa aí dos poderes, incomoda. Esse incomodar também é uma coisa que incomoda dentro da gente. A gente estava também apegada a poder, a egoísmo e vaidade. Chega uma mensagem, a gente também trava uma luta dentro de nós, até hoje. O Evangelho manda a gente ir lá e ser paciente com o irmão. E a gente está lá quebrando pau todo dia com o irmão, né? E aí a gente arrepende, depois briga, depois arrepende. Então a luta também está sendo travada. Essa espada, o Evangelho chegou, penetrou alguns ambientes, as divisões começaram a acontecer e muitas vezes isso acontece dentro de nós. O nível da interpretação, ela começa no contexto histórico, essas questões que aconteceram realmente na sociedade. Aí ela vai aprofundando, vai ficando cada vez mais espiritualizada, até que ela chega naquela ideia aquele versículo dentro de nós, como é que ele está funcionando, Então, tudo isso, essas lutas com os familiares, toda vez que a gente tem preconceito com um familiar, porque ele é de outra religião, ou um colega de trabalho, a gente está fazendo o mesmo que o pessoal daquela época fez. Então, a espada, será que é para lutar contra o colega que é de outra religião? Ou a espada é para lutar contra o nosso preconceito, a nossa intolerância? Começa a espiritualizar.
Outro fator também, Maria, que é importante dentro desse contexto da doutrina espírita, é que até antes da vinda de Jesus, a terra era um planeta primitivo. Com a chegada dele, passou-se expiação e prova, né? Prova e expiação. Então, a partir daquele momento, nós iríamos, excetuando aqueles espíritos que já tinham vindo de outros órgãos, mas os espíritos primitivos aqui teriam que expiar aquilo que ele, aliás, colheu o que ele havia plantado. Então, a terra passou a ser expiação e prova a partir da chegada dele. Ou seja, você vai ter de volta aquilo que você deu. Então, querendo ou não, acho que a luta maior do espírito começou nele. Você agora é responsável pelo que você faz. Você não é mais simples e ignorante. Né? Sim, tem uma luta para ser travada, principalmente dentro da é a luz que quer se instaurar, incomoda a nossa sombra, incomoda a luz que quer penetrar. Né? Quando a gente vai, por exemplo, eu lembro que a gente estudou a matança dos inocentes, né? Que era Jesus, as crianças até 2 anos, e aí tinha o Herodes dando a ordem para matar as crianças. Quando a gente espiritualiza o termo, nós temos o quê? Jesus está começando a nascer dentro de nós, ele ainda é criança dentro de nós, porque não se estabeleceu ainda firme dentro de nós o Evangelho. Então o Evangelho começou a brotar criança. Mas tem muitos Herodes dentro da gente. Tem o Herodes do orgulho, da vaidade, da prepotência, querendo matar a criança que está brotando do Evangelho dentro de nós. Vocês percebem que quando a gente pega o Evangelho é possível espiritualizar os fatos históricos, é possível espiritualizar tudo. Mas vejam, continuando aqui então, como é a paz de Jesus? Por que uma espada foi trazida? Qual era a necessidade da espada chegar, né? Qual a simbologia da espada? Então vocês percebem que há muitas perguntas que a gente pode fazer. As perguntas mais básicas que são feitas para o versículo já começa a tirar o espírito da letra. Outras coisas que a gente pode separar em um versículo, vejam. A gente pode separar palavras, expressões para a gente começar a pensar sobre elas. Olha só. O que a gente pode destacar nesse versículo? Não pensei, então verbo pensar. A gente poderia fazer análise só do verbo pensar, dizendo assim, o que pensa Jesus sobre nós, o que nós pensamos sobre Jesus, né? Por que Jesus precisou dizer para as pessoas, não pense isso e isso de mim, né? O que nós estamos pensando das pessoas, do nosso próximo, como está o nosso pensamento. Cada palavra, cada verbo, nós podemos espiritualizar. Vir, o verbo ir, para onde nós estamos caminhando? Quando Jesus fala assim, não penseis que vim trazer algo, né? Nós podemos perguntar, e nós? Jesus veio até nós estamos vindo até os nossos irmãos para oferecer o que para os nossos irmãos? Nós estamos ajudando os nossos irmãos na luta deles, porque Jesus, quando ele vem, traz a espada, e a espada é para lutar contra o inimigo que está dentro da gente. Então Jesus está vindo e está trazendo algo para auxiliar na nossa luta. E nós? Nós também estamos ajudando os nossos irmãos na luta deles? Vocês percebem que tem muita pergunta que a gente pode fazer para cada verbo, para cada expressão do Evangelho? Trazer. Se a gente for meditar sobre trazer, né? E veja, Emmanuel tirava cada verbo e transformava num título de mensagem e fazia uma análise, né? O que Jesus trouxe? O que ele tem trazido todos os tempos para nós? O consolo, a esperança, a paz como ele entende, minha paz vos dou, eu vos deixo a minha paz, não vou lá dou como me dar. Mas e nós? Quando nós vamos até os nossos irmãos, as pessoas à nossa volta, o que estamos levando para elas? Como Cristo, nós também estamos levando paz, esperança, consolo. E a paz? A paz, dá para meditar horror sobre paz. Paz para Jesus, paz para nós. Será que a gente chama comodidade de paz? Muitas vezes, para os espíritos, o que a gente chama de paz é um estacionamento. Nós estamos parados no tempo, né? Terra, espada. Então a gente percebe que cada lance do versículo permite análise, reflexões, e ele possui vida que pode ser retirada, espírito, né? Para a gente poder levar para a nossa vida. Uma outra coisa muito interessante, que isso ajuda muito quando a gente está começando a elaborar um estudo, a gente pega cada palavra, eu tenho ali pensar.
A gente pode falar sobre pensar bem, pensar mal, vir de onde, ir para onde, trazer o melhor, trazer o pior, ofertar o que trouxe. Paz, nós podemos meditar no estudo sobre pacificação, pacificador, paciência. Vocês já viram quantas mensagens tem dos Espíritos sobre pacificação, sobre paciência? Então, quando a gente para estudar um versículo desse, quando chega na paz, a gente vai lá nos livros dos Espíritos, nos textos espirituais, e vem aprofundar a nossa noção de paz. Quando é que nós estabelecemos paz? Quando nós somos pacificador? Como é que tem que ser a nossa paciência do ponto de vista espiritual? Então, cada palavra traz um oceano de interpretações que a gente pode aprofundar. Passividade, passivo. Tem muita gente que não precisa ficar na paz, mas na verdade ele está se omitindo de algo que ele deveria se posicionar. Então, tudo isso, só a simples palavra paz, permite que nos nossos estudos a gente aprofunde todas essas questões. Paz humana, paz cristã, arma. Tem uma espada. Então veja, olha que interessante, o Emmanuel faz muito isso. Tem uma espada no meio do versículo, uma espada. O que a espada vai lembrar? A gente começa a ampliar o alcance da palavra espada. Aí nós vamos falar de luta, vamos falar de batalha, vamos falar de soldado, vamos falar de campo de batalha, vamos falar de guerra, vamos falar de deserção do campo da batalha, quando o soldado desiste. Só que tudo isso não no contexto de uma guerra sangrenta, tudo isso no contexto espiritual, da nossa relação com o próximo, da nossa vida íntima dentro de nós. Vocês percebem que uma palavra permite a ampliação? Então a gente vai ver que nos textos espirituais o Emmanuel faz isso. Aí vai falar do campo de batalha, vai falar do inimigo, falou em guerra, luta, tem um inimigo. Nosso amigo já até colocou, o inimigo está dentro de nós. Então a gente amplia o alcance do versículo, ampliando as possibilidades em torno da palavra e espiritualizando cada termo. O Emmanuel, quando ele vai comentar assim, o semeador saiu a semear, ele vai falar dos campos, ele vai falar da semente, vai falar da hora que saiu, se escolheu ou se não escolheu o campo para semear, vai falar do broto da semente. Então a gente percebe que ele também faz isso, que ele pega uma palavra do versículo semeador, aí ele começa a destrinchar, semeador, se deixar ele vai falar do bolso que o semeador põe de lado para levar, carregar a semente, né? E espiritualiza tudo, para a gente compreender e mergulhar nesse versículo. Então eu tenho arma, luta, lâmina, vida, morte, porque na batalha tem risco de vida e de morte, né? Risco de morte, guerra, vitória, campo de batalha, generais, soldados, deserção. Quem é o nosso grande general nessa longa batalha do mundo íntimo? Jesus é o nosso grande general, né? Nós somos os soldadinhos de Jesus. Que nós possamos realmente trabalhar para merecer essa honra de ser um soldadinho lutando nessa obra do Cristo, né? Então a gente pega as palavras, amplia o alcance, isso facilita a interpretação e retirar o espírito da luta. A primeira parte, nesse método do Evangelho Redivivo, a gente trabalha com contexto histórico. Eu vou pegar só um aqui e eu já vou para o espiritual, porque a gente não vai dar tempo, tá bom? Então vamos só para uma perguntinha no campo do contexto histórico. Jesus precisou dizer para as pessoas, olha, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Aí a gente poderia perguntar assim, no tempo de Jesus, as pessoas acreditavam que a simples vinda do Messias instalaria por si só a paz na terra? Será que eles achavam assim, o Messias chegou, acabou, não tem guerra, acabou, já vai vir a paz, né? Tá tudo resolvido. Precisamos, né? Precisamos ainda até hoje, né? E aí a gente vai encontrar num comentário bíblico. Tem dicionários bíblicos que ajudam muito na nossa pesquisa de situações relacionadas com a época de Jesus. A gente vai pelas palavras, pela letra, ou tem dicionário bíblico, vem às vezes pelos versículos, a gente pesquisa. Então veja, no comentário bíblico, Atos do Novo Testamento, o autor chama Kinner, ele diz, olha, em geral se acreditava que haveria grande sofrimento antes do fim, e que o Messias guiaria o seu povo numa guerra triunfal seguida de uma paz. Seguida de paz. Jesus assegura aos seus ouvintes que a prometida era de paz ainda está distante
e explica a natureza dos conflitos e sofrimentos. Então as pessoas achavam, o Messias vai chegar, né, vai estar uma guerra ali, mas ele vai instaurar a paz. E ele fala, não, o trabalho é como se ele dissesse, cada um de vocês vai ter que fazer esse trabalho de instaurar a paz. É muito fácil chegar aqui e entregar a paz para todo mundo, embora ele tenha dito, minha paz vos dou, mas não dou como o mundo dá. Que a nossa interpretação de paz é diferente da interpretação de Jesus. Até Judas pensava isso, né? Judas, né? A circunstância que o levou ele escolher naquela... Ele pensava isso. Jesus chegar e falar, estabelecer sua família. Ele achava que quando Jesus fosse colocado contra a parede, ele ia mostrar todo o seu poder. Aí ia talvez ter umas desentendimentos, mas depois todo mundo ia se submeter e ia se reinar a paz. Ia compreender, né, do reino. Sem reforma íntima e nem nada. Sem reforma íntima, não haverá paz. Quando ele apedrejava, né? A mulher adúltera, Isso. Atire a primeira pedra quem nunca pegou. Ele teve momentos de conflitos do povo. Mas aí ele, com a paz, o amor e o perdão, dominar ele, tinha esse domínio, que era muito grande. E cada ensinamento dele era uma espada para nós, né? Então quando ele fala quem tem pecado, está chamando as pessoas a refletir, né? A lutar contra as injustiças. Ele lutou, né, contra a injustiça e restaurando paz. A grande espada dele era o perdão, o amor. Com certeza. Então a gente pega o estudo bíblico, faz essa análise dos versículos, das palavras, começa a tirar o espírito da letra. Aí a gente vai, organiza o contexto histórico da época, que vai ajudar na nossa compreensão. E depois a gente vai entrar o quê? Na meditação. Vocês estão percebendo que o estudo está sendo estruturado em perguntas? Essa é uma das características do programa de estudo do Evangelho Redivivo. Ele trabalhar com o diálogo, como nós estamos fazendo aqui, mediação dialógica. E uma coisa que facilita muito essa mediação é o que a gente chama, conhecido como maiêutica socrática. Né? Era algo muito utilizado por Sócrates. Fazer perguntas. Fazer perguntas. Respondia com a pergunta, né? Jesus, aliás, quantas vezes Jesus fez isso? Sim, quem não houver pecado, que atire a primeira pedra, né? Assim, alguém tem pecado, né? E depois que ele protege essa mulher, vocês lembram que no final o que ele fala pra ela? Todo mundo foi embora, todo mundo saiu, né? Ele olha pra ela e fala, mulher, cadê seus acusadores? E a mulher volta, tá vendo que os acusadores não estão lá? E ele, quando ele faz a pergunta, ele está só chamando ela para uma reflexão na sua mente. Então ele pergunta, cadê seus acusadores? Ele estava vendo que todo mundo foi embora. Mas ele várias vezes usou a pergunta, convidando a outra pessoa a uma reflexão. Quem é que está nessa moeda? Essa moeda, quando apresenta sobre a pergunta sobre o imposto, quem é que está aí cunhada nessa moeda? A imagem de quem? Né? E você vê ele fazendo a pergunta, ele sabia, todo mundo sabia, mas ele faz a pergunta para chamar as pessoas a uma reflexão. Então, no estudo bíblico, vamos meditar sobre o versículo, nós vamos pensar sobre ele todo mundo junto, sobre a resposta, mas depois entra uma resposta do Espírito, trazendo uma resposta certeira para nós, né? A gente não fica no achismo. Então, a primeira pergunta é: qual o conceito de paz na visão dos homens? Por que diz Emmanuel que o conceito de paz entre os homens foi viciado? Agora é com vocês. O que vocês entendem? O que é paz? O conceito dos homens. Quando o homem fala, agora eu estou em paz. O que será isso? Nas guerras convencionais, da agressão, né, do egoísmo, de tomar, de matar, de tirar a vida. E quando os homens, as pessoas começaram a se espiritualizar, eles perceberam que o que se tinha no contexto de diversão era realmente violento. Para você ter para ilustrar melhor, naqueles campos de batalha, os gladiadores, as apresentações, quando um cortava a cabeça do outro, era motivo de um Flamengo fazendo um gol no Vasco, né? Mais ou menos isso. Veja como nós fomos muito atrasados. Ainda somos, então, né? Sim. Mudamos um pouco. Então, naquela época, eu acho que o conceito de paz
era justamente não a guerra, não a agressão de um contra o outro. E se eu perguntasse para você o que é paz? Hoje, se alguém te perguntar o que é paz, como você entende a paz, o que você diria? Eu penso que a paz, do meu ponto de vista, eu penso que a paz ela é íntima, né? É uma questão mais da nossa consciência conosco mesmo, a nossa consciência em relação à busca de estar sempre melhor, mais próximo dos ensinamentos de Jesus. Evidentemente que eu não vivo essa paz, porque eu sei que eu estou bem distante, mas eu penso que por aí a paz. Pelo menos é uma noção do que seria, né? A Carla. A pessoa está na sua zona de conforto, não está sendo incomodada, ela se sente em paz. Mas a paz que Jesus nos veio nos ensinar não é essa. Né? Nós só cresceremos se nós formos confrontados, se nós sairmos da nossa zona de conforto, se nós... O Evangelho fala que nós fazemos poucos esforços, né? Porque nós só vamos alcançar essa paz de Jesus se nós nos esforçarmos para conseguirmos essa paz verdadeira, que é aquela que ele nos ensinar. Então, no geral, nós não estamos em paz se nós saímos da nossa zona de conforto, se nós somos... E o ensinamento de Jesus veio isso, veio para tirar todo mundo da sua zona de conforto. A nossa irmã também quer comentar ali. Eu vi um ensinamento e um conceito de paz, passou um quadro, né, para a gente visualizar, que seria assim como um lago sereno, e em volta dele tudo se agitando, a ventania, as árvores, tudo se agitando, e ao mesmo tempo o lago sereno. Esse veio o conceito de paz para mim. E quem consegue fazer uma oração diante de uma guerra, diante de uma situação agitada. Esse é meu conceito de paz. Olha que lindo, gente, olha que lindo. Ela falou que tem um lago, não tem tempestade, mas dentro do lago o peixinho tá tranquilo, tá calmo. Aí você falou, eu pensei em Jesus na hora. Vocês lembram o Calvário de Jesus, como que foi? Havia cruzes ali, foi preso, foi chicoteado, foi caluniado, foi julgado falsamente, né? Passou por zombaria, foi humilhado na rua, carregando ali aquela cruz, sofrendo, foi pregado na cruz, as pessoas zombando ainda. E no final, o que Jesus diz? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Eu pergunto pra vocês, é essa a imagem do lago, no caso? De fora, o que estava acontecendo? Uma turbulência, né? Uma turbulência na vida de Jesus ali naquele momento. Mas como é que ele estava por dentro? Tranquilo, o lago estava calmo. Acho que houve. E a pergunta é, em algum momento Jesus perdeu a paz íntima dele? E se fosse nós no lugar de Jesus? Meu Deus! Estava ajoelhando, falando, por favor, implorando, dizendo, não fui eu, já estava, né, bravo, nervoso, né? Praguejando e sapateando, né? E a gente vê Jesus, a dificuldade, não importa o que vem fora. Dentro o lago está sereno, né? Então por aí a gente já começou a perceber a diferença. Paz de Jesus, paz dos homens, né? Então vocês percebem que a gente com as perguntas, a gente já começa a extrair aí o espírito da letra. E uma coisa muito interessante, na dúvida a gente vai para a vida de Jesus, que aí a gente acha uma resposta sim, a gente mostra porque ele exemplificou tudo. Quando ele fala, eu vos deixo a minha paz, ele está ensinando uma paz diferente para nós. O Marco falou, para você obter a paz, você tem que ir para a luta, né? O povo tudo escravizado e tudo, e Joana d'Arc passava cada apuro, aí aquela luz e a espada, tanto é que ela era hiper franzina, né? Aí, antes da batalha, o que acontecia? Ela fazia as orações, pegava o soldado, e no combate, o pessoal do lado da Joana, ela ia, procurava os reinados e tudo, e vamos obter a paz, a gente precisa, o povo está escravizado, o povo precisa de alimento e tudo. Ela buscava isso, né? E tentava falar com eles. Ela não chegava com a espada, matando todo mundo, não. Tanto é que quando ela levantava, como é que ela levantava aquela espada? Pesando 40 e poucos quilos, né? Era uma luz, era um espírito iluminado,
E ela falava, Jesus, o que eu faço? Ele falava assim, como é que é? O combate é necessário, o massacre não, leve a palavra. E é o que ela fazia, né? Então, para você ter a paz, você precisa lutar. Não tem como você ficar de braços cruzados e esperando lutar. É a mesma coisa. Você lê o Evangelho, lê o livro do Espírito, lê a obra do Espírito e fica só com os bracinhos cruzados. Você não vai obter paz. Não é só aqui, em qualquer lugar. O combate é necessário, mas o massacre não é necessário. E Jesus combateu? Sim, várias vezes. Sempre. Não. E quais foram as armas de Jesus? A arma dele estava lá chicoteados, humilhados, e a única arma dele era humildade, paciência, resignação, renúncia, sacrifício, né? Então o que a gente vê? Jesus exemplificou o tempo todo que paz é essa que ele trouxe para nós, que ele propunha para nós, como que a gente conquista essa paz e quais são as armas que a gente tem que lutar. Se a gente está equipado, armado em punho, com paciência, humildade, benevolência, resignação, espírito de sacrifício, né? A gente vê na Joana d'Arc também, o espírito de sacrifício, estava pronto para se sacrificar se fosse necessário. Ela foi queimada na fogueira, né, gente? Espírito, quem que é a Joana d'Arc? Judas, é uma das reencarnações de Judas, né? A gente já vê ele no trabalho de resgate, né, de redenção do seu próprio espírito perante as dificuldades que ele passa lá com Jesus. Pode falar. Aproveitando essa fala de Judas e reencarnação do Joana d'Arc, a questão dessa luta, né, trazer a espada, justamente esses inimigos que reencarnam na nossa própria família. Também, a gente... Jesus sabia já distribuir isso. E para lutar com os inimigos com que arma? Com a arma da discórdia? Não. Nós estamos reunidos justamente para usar a arma do amor, né? Exato. Eu só acrescentaria, a minha visão era o que eu ia falar sobre o Marcos falou. Eu só acrescentaria uma coisa em relação a essa paz. A paz é... Você pode até entrar na zona de conforto e ficar algum tempo nela. Mas a própria integração do espírito, você não vai aguentar ficar muito tempo nela. Tá? O espírito, nós encarnados. Você pode aguentar essa paz sem serenidade algum tempo. O espírito, ele está inquieto e vai estar sempre inquieto. Você vai querer novas experiências, não tem nada. Então, essa paz, ela é momentânea, mesmo que você esteja na sua zona. E se ficar demais confortável, pode achar que a dor vai dar um jeito. Você vai saber que nós estamos num ciclo de paz e guerra. É a mudança que nós temos que ter com espíritos encarnados. Ela não vai ficar. Você vai ter um período que você vai suportar essa paz. Essa paz viciada, né? Paz entre aspas. Porque nós só vamos saber se nós realmente conquistamos a paz que Jesus deixa para nós, se na hora da dificuldade a gente mantém aquele testemunho de paz que Jesus deu para nós no Calvário. Pessoal, olha só. Então nós jogamos a pergunta, vocês viram como é rico, né? É muito rico. E vocês já falaram um monte de coisa que a gente ia ver lá nos próximos slides também, né? Que a gente tá só na paz. A gente ainda nem chegou na espada, na luta, né? Mas aí a gente já vai trabalhando o espírito da letra. Aqui, depois dessa pergunta que a gente faz, a gente coloca um texto do Emmanuel, que aí o Emmanuel é que está dando uma resposta para nós, porque aí a gente está sempre seguro dentro dos postulados da doutrina espírita, não fica dentro do achismo, porque a gente pode, no achismo a gente pode, no nosso diálogo aqui, mas é bom depois, na hora de pegar a resposta da pergunta, a gente trazer uma consideração dos espíritos, né, uma coisa segura para nós. Então veja, o Emmanuel vai dizer assim, o conceito de paz, vocês já falaram tudo inclusive, o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na compreensão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar,
sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade. Gente, o Emmanuel às vezes bate doído, né? Apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. O Emmanuel que está dizendo para nós, às vezes ele é firme, né? Não, o homem hoje acha que é juntar muito dinheiro, que aí ele não tem preocupações, paga um monte de gente para fazer tudo que ele precisa, ele fica lá de boa. E o Emmanuel foi bem incisivo, apodrecendo na ociosidade. Alguém tem recordação de Jesus na ociosidade? A espiritualidade superior, você pergunta para eles, quando pergunta para os espíritos o que é felicidade para os espíritos superiores, sabe qual é a resposta, gente? Fazer o bem, servir. Felicidade para eles é ter algo para fazer de bom para o outro. Isso é estado de felicidade para eles. Olha só, gente. Então nós fizemos a pergunta, todo mundo dialogou, nós entramos com a resposta do Emmanuel. Vocês viram que o Emmanuel confirmou muito do que a gente falou. Realmente é assim que os espíritos olham do plano espiritual para nós. A gente precisa melhorar o nosso conceito de paz. Paz com Jesus é lindo o exemplo que a nossa irmã deu sobre o lago, é isso aí. O mundo as lutas estão grandes e incessantes, mas a gente está armado de humildade, de resignação, né? De fé, de confiança na providência divina. E aí agora sentir o Evangelho. Nós estamos falando sobre paz, nós falamos aqui muita coisa. Agora uma pergunta que é para o sentimento nosso. Você tem comungado desse entendimento viciado da paz? Agora já é uma pergunta para a consciência de cada um. Cada um tem que olhar para dentro de si e perguntar que tipo de paz está vivendo. Não é para responder, é para levar, para meditar à noite, quando for pôr a cabeça lá no travesseiro, né? E a gente pensar, olha, lá no estudo aprendi como é a paz de Jesus e como a paz dos homens está equivocada. Será que eu estou vivendo essa paz dos homens? Estou buscando essa paz acomodatícia dos homens, a zona de conforto? Ou eu estou buscando essa paz de Jesus? Só para encerrar, porque, gente, eu vou montar em PDF, vou mandar pro Marlon para ele compartilhar com todo mundo, tá bom? Vou ver se eu acrescento mais uns slides, que eu tinha tirado alguns, porque não comportava, não ia dar tempo mesmo, mas aí eu vou ver se eu pego ele completo e mando para vocês o estudo. Quando nós estudamos bem-aventurados aflitos, não, bem-aventurança. O que significa bem-aventurança? Né? Felicidade. Aí a gente trabalhou um pouco sobre a ideia de felicidade, bem-aventurados ou aflitos. A gente sempre acha assim, eu estou passando aflição, dificuldade da minha vida, então eu vou ser consolada. Tem um lugar para mim lá no plano espiritual, né? Só que quando a gente foi estudar, unir a fundo o versículo, e a gente reuniu vários textos, nós ficamos mais de meses e meses, não, foi quase um ano estudando só as bem-aventuranças, que é muito profundo. Bem-aventurados aflitos, aí a gente aprende que não é qualquer aflição que gera bem-aventurança, não, que gera felicidade do futuro, consolo, não. Bem, felizes os aflitos, mas que tipo de aflição? Aquela aflição que eu suporto pelo bem do outro. É dessa que a gente estava falando. Então vejam, as nossas ideias sobre o Evangelho ainda está muito... a gente acha que qualquer aflição que eu passo, estou sofrendo porque o vizinho, a grama do vizinho está mais verde que a minha. Sofro por causa disso. Vou ser consolada, vou ter um lugar lá no céu. Não! A aflição que gera felicidade para o espírito é a gente ir à luta e participar daqueles trabalhos assistenciais, ir lá visitar os irmãos que estão em situação de rua, sabe? Ouvir a dificuldade do outro, fazer uma visita para um idoso, você morando ali sozinho, né? Passando uma dificuldade, a gente se oferecer. E aquilo traz alguma aflição, que a gente tem que sair na correria, pedindo ajuda, se movimentando para poder auxiliar alguém. Às vezes a gente sofre com um parente que está doente, é aflição, mas a gente está lá fazendo a nossa parte. É isso que gera felicidade para o espírito. É a gente esquecer de nós próprios, para padecer certas aflições para a propagação do bem, para a obra do bem no planeta. Então, quando a gente vai tirar o espírito da letra, é quando a gente percebe que é muito mais profundo do que parece, né? Então, só para encerrar, vou pôr aqui o último slide que a gente tinha preparado.
Olha, vejam vocês que tinha muita coisa pra gente estudar, né? Como agiu Jesus para afastar o conceito viciado de paz dos homens? Em se referindo à espada, quais os tipos de combates a serem enfrentados nessa luta regeneradora? Olha para vocês verem. Isso aqui são perguntas que as respostas estão nos livros, os comentários espirituais. Então o Emmanuel já falou de vários tipos de combate, falou de uma luta que é a luta regeneradora, né? Mas a gente não vai ter tempo. Outra pergunta, qual a simbologia da espada? Na visão espírita, qual é a espada que devemos sempre manter em punho? Os espíritos respondem para nós. Outra pergunta, contra quem a espada deverá ser manejada? É para lutar contra o próximo? É para lutar contra o mal que está dentro da gente, né? Outra pergunta, há alguma semelhança entre a espada trazida por Jesus e a cruz? Gente, essa parte do texto é linda, linda. O Emmanuel ele é tão minucioso. A espada, né? A parte de baixo da espada é menor que a parte de cima, certo? E a cruz? É o inverso. Aí o Emmanuel vai fazer uma relação de uma espada com a cruz de Jesus. A cruz de Jesus é uma espada virada para baixo, porque essa espada não maltrata ninguém. A espada de Jesus é o sacrifício, é a renúncia. Por isso a espada está para baixo, né? Quando o apóstolo Pedro saca a espada para defender Jesus e vai lá e corta a orelha do soldado romano, o que Jesus faz? Jesus fala, meu Deus, ele deve ter pensado, esses meninos não entenderam nada. O que eu faço, pai? Tá difícil. Fala, não, guarda a espada. Pedro, o que é isso? Guarda a espada. Jesus está ali recebendo, né, abraçando os seus algozes, e ele fala, guarda a espada, vai lá e cura a orelha, cola a orelha de volta. Ele reconstitui a orelha do soldado, mostrando para nós que essa espada nenhuma é para ser sacada contra o próximo, é para lutar contra o inimigo que está dentro da gente, né? E aí, se a paz do Cristo deve ser conquistada, como alcançá-la? A gente encontra todas essas respostas nos textos espirituais. E amigos, é isso. O Evangelho redivivo, a ideia é a revivência do Evangelho. É trazer o Evangelho para viver dentro da gente. Que a gente possa ouvir mais o nosso Mestre e os enviados que Ele mandou para ajudar a gente a compreender melhor essa mensagem. E que possamos viver, trabalhar pela instituição do Evangelho todos juntos para que o Brasil seja efetivamente a pátria do Evangelho. Precisamos colaborar nessa obra, fazendo a reforma que nos compete dentro de nós, né? E é isso, que Jesus possa abençoar a todos nós. Uma criança me falou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso, que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, amar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito
aguento mais. Estávamos em prece da fraternidade. Quando viemos para cá ouvir as músicas, estávamos em prece da serenidade. Quando ouvimos os comentários evangélicos, os estudos evangélicos, os ensinos de Jesus, a certeza que Emmanuel nos traz, nós estávamos em prece, na prece do aprendizado, da compreensão, da diretriz de nossa vida. Agora, nós estamos em prece, estamos recebendo canhões de flores, que cada um de nós possamos juntar as flores e fazer os nossos buquês. Tem de todas as cores, amarela, branca, vermelha, verde, rosa, lilás, todas as cores. Vamos sentir os perfumes dessas flores e vamos abraçar aos nossos anjos de guarda e ao Mestre amado Jesus e Maria de Nazaré, ir ao encontro do Pai Celestial para abraçar esse rebanho que é o nosso planeta e dizer para eles: irmãos, estamos buscando a paz de Jesus e que o Pai Celestial possa abençoar todos vocês e todos nós, encarnados e desencarnados, que sinta o perfume desse buquê, que esses canhões levam as flores para todos que estão em conflitos, levando o perfume do amor do Pai Celestial, do amor de Jesus e do abraço sublime de Maria. Que o nosso buquê seja eterno, como somos imortais, que sejamos sempre agregados ao nosso Pai Celestial, recebendo esse amor tão sublime, e que assim seja.